Oi, pessoal, vou gravar um videozinho rápido aqui com algumas dicas sobre a lista 3. Para o exercício 1, a gente precisa representar um quadrado ABCD contido no plano qualquer, e o plano qualquer alfa está contido pelos pontos A, B e P. Só para o exercício 1, a gente já tem aqui os pontos A, B e P situados aqui na malha, tá? Para quem me perguntou se precisava usar o papel milimetrado, não é obrigatório, mas eu acho que ele facilita nesse momento aqui de encontrar os pontos e aí não fica com linhas aqui muito poluídas, né? Porque agora a nossa construção vai ser mais trabalhosa. Então, para representar esse quadrado, a primeira coisa que eu faço é unir os pontos de cotas extremas, né? De menor e maior cota. Então, 2 e 7. Vou ligar aqui o 2 com o 7. E eu vou fazer um talhes a partir do ponto P, aqui pra baixo, para marcar a diferença, para marcar então até o 7. Então, vou marcar aqui, partindo de 2, né? Vou marcar o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Faço a união desse 7 do talhes até o ponto A. E vou passar uma paralela pelo ponto 5, que é a cota de B. Encontrei um ponto aqui que eu vou chamar de ponto Q, linha de cota 5. Se eu juntar B com esse Q, 5, eu encontro uma horizontal de cota 5, certo? Nesse caso aqui eu vou utilizar o ponto 2 como eixo de rebatimento. Então, eu encosto aqui no 5, jogo pelo 2. E eu vou marcar com a caneta, porque esse eixo de rebatimento aqui vai ser a base do meu desenho. E agora eu vou lançar esses pontos, rebater eles do lado de lá. Então, a partir de agora, o eixo de rebatimento é a base para a minha construção. E eu vou levar todos os pontos formando 90 graus. Posso levar um ponto inicial e depois fazer paralela por ele pelo outro ponto. Também já posso passar uma paralela aqui a esse ponto B, ou paralela também ao eixo de rebatimento pelo ponto A. Aqui é a horizontal de cota 7. Agora eu tenho algumas opções, eu posso marcar a diferença de cota nos dois pontos e rebater eles, ou nesse caso aqui eu vou marcar então a diferença de cotas. Aqui eu tenho ponto 5 e o meu eixo de rebatimento tem cota 2, então 5 menos 2 eu vou marcar 3 centímetros para encontrar o ponto B, linha 0, tá? Aqui, quando a reta do ponto atravessou o eixo de rebatimento, eu encontrei o O, linha de B. Então, quando eu ligo o O, linha de B, que é o centro, com esse ponto rebatido aqui, isso me dá o centro de rebatimento desse plano qualquer, onde eu coloco a ponta seca do compasso em O, linha B, abro o compasso até B, linha O, 0, né? Deixa eu dar uma baixada só aqui. Aí. Então, abro até B, linha 0. E rebato o ponto na reta do ponto B. Aqui eu encontrei o B, linha 1. Se eu ligar A com B, linha, a linha com B, linha, aqui eu encontro um outro ponto que eu posso chamar de ponto R', de cota 2, porque é a cota do eixo de rebatimento. E ao ligar o R'2 com o B', linha 1, inclusive aqui eu já posso colocar a coincidência, né, do R'1, eu encontrei nesse prolongamento o A', linha 1. Então, como aqui eu tenho a verdadeira grandeza, quando eu tô no rebatimento, é aqui que eu vou fazer a construção do quadrado.
Então, para a construção do quadrado, eu vou fazer 90 graus a partir de cada um dos pontos. Então, encosto aqui na reta AB, transfiro 90 graus para cima a partir de A e a partir de B. Posso pegar aqui a dimensão de AB com o compasso e marcar uma vez em A, uma vez em B. E posso ligar esses dois pontos aqui, inclusive. Encontrei C linha 1 e D linha 1. Por enquanto, a gente não tem as cotas aqui, porque aqui nós estamos em verdadeira grandeza. Então, aqui em cima, nós temos a VG desse quadrado aqui. E aqui embaixo, a gente tem o AB. Falta encontrar o CD. Bom, então, primeira regra para fazer o alçamento, né, a volta dos pontos, é que aqui essa reta dos pontos, a reta do ponto A e a reta do ponto B, elas são paralelas entre si. Então, eu posso alinhar em alguma delas e transferir aqui para baixo uma reta para o ponto D, passando lá pelo D linha 1, e uma reta passando por C linha 1, que vai estar definindo também a reta para o ponto C. Para fazer a volta dos pontos, eu tenho que ligar, conduzir uma reta por algum dos pontos que eu conheça. Então, se eu conduzir uma reta aqui de A a D, por exemplo, eu conseguiria ligar aqui com o ponto A e assim eu teria também ele projetado aqui na reta do ponto D. Poderia fazer também a mesma coisa por BC. Então, se eu passo uma reta aqui de C até B, trago até a base, quando eu ligar com B e prolongar, eu encontro C também. Aí eu posso encontrar um desses dois e passar paralela também. Então, são várias formas de resolução. Posso escolher aqui qualquer uma delas. Se eu ligar C' e B', eu tenho esse outro ponto aqui que eu vou chamar de que já temos PQR e vou chamar de S' de cota 2. Por que de cota 2? Porque ele está em cima do eixo de rebatimento. Já posso colocar aqui esses 3 risquinhos de S'1, né? Quando eu ligo esse S'1 com o ponto B, que já é conhecido aqui da cotada, né? Quando eu risco ele e prolongo, justamente no encontro entre essa linha, então aqui em cima em projeção, em rebatimento, a gente tinha C, B e S colineares. Aqui embaixo a gente vai ter S, B e C também colineares. Então, eu sigo a reta do C e eu sigo a reta do BS. Nesse encontro aqui, eu encontro C'. Qual a cota? Ainda não sabemos. Eu vou só apagar ele aqui, porque a gente ainda vai ter que incluir a cota. Então, eu vou colocar aqui em cima C', porque daí a gente tem mais espaço aqui para colocar a cota, mas o ponto é esse, tá? Bom, então, já que agora eu já encontrei o ponto C, eu posso, por exemplo, trazer CD até aqui, até o eixo de rebatimento e ligar com o ponto C, que agora eu conheço, encontrar D, mas eu também posso usar as propriedades. Se esses dois segmentos são paralelos no espaço, eles vão ser paralelos em projeção também. Então, a partir do momento que eu tenho ponto C, eu posso encostar aqui no AB e puxar por paralela, passando por C', aqui para baixo. No encontro dessa reta CD, com o prolongamento da reta de D, a gente tem aqui o D', tá? Então, nesse momento, a gente já encontrou o quadrado aqui menor do que a verdadeira grandeza, e o que falta é encontrar as cotas dos pontos nesse momento. Agora eu vou puxar o Thales aqui para fora para vocês identificarem como a gente transfere para só levar a medida lá para cima, tá? Uma coisa importante de falar nesse exercício é que a gente tinha AB. Eu construí CD para cima, tá? Mas eu poderia ter construído para baixo o ponto C e o ponto D, e aí rebatido para cá.
Então, nesse caso, CD apareceriam para esse lado aqui, alinhados ao CD aqui para baixo, tá? Então, já temos essas duas formas de resolução, de AB para cima ou de AB para baixo, tá? Então, as duas estão corretas. Nesse caso aqui, eu joguei para cima, então a minha figura caiu aqui para dentro. Logo eu mostro para vocês como ficaria na outra resolução. Então, para fazer o Thales, eu vou jogar aqui para baixo, uma reta qualquer, tá? Horizontal. E eu vou marcar um ponto inicial aqui que eu vou chamar de ponto S, esse S' aqui que eu vou transferir, tá? Então, eu vou colocar aqui o S' com cota 2 e eu vou transferir as medidas. Então, eu vou pegar esse ponto S' com cota 2. Sempre que eu estou trabalhando com cotas, eu trabalho na projeção cotada. Então, a cotada é aqui embaixo onde eu tenho aqueles pontos iniciais e não no rebatimento, tá? Então, eu vou pegar aqui S' de cota 2 e vou abrir até o ponto B. Então, eu vou abrir de S' com cota 2 até B' com cota 5. Como o Thales trabalha a proporção, né, e não a verdadeira grandeza, é por isso que a gente pode medir aqui onde a gente tem as cotadas e elas são reduzidas, porque é uma questão de proporção. A gente não precisa das medidas em verdadeira grandeza. Então, se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 5, se eu abrir aqui, então, de S até C, que eu ainda não sei a cota, eu vou marcar novamente ponta seca do compasso em S, e vou marcar aqui no Thales, no ponto C'. A cota, não sei. A partir desse momento, eu vou jogar um Thales aqui embaixo no S, então é uma auxiliar em qualquer angulação. E aí, eu vou marcar aqui, nessa aqui sim, os centímetros, né, que é o Thales. Então, a partir de 2, o próximo é 3, aqui é 4, depois é 5. 3, 4 e 5. Vou ligar aqui o ponto 5 até o B, que também tem cota 5. E aí, a gente passa uma paralela, que daí essa daqui é a reta base, no Thales. Vamos passar uma paralela pelo ponto C'. E aí, a gente vem aqui no Thales e mede mesmo quanto é que deu em centímetros. Aqui ele caiu bem em cima do 7, então o meu C tem cota 7 nesse caso, tá? Então, aqui C tem cota 7. E agora, pro D, a gente pode usar aqui aquela ideia de paralelismo, né? Então, do B até o A, eu tenho 2 unidades, né? Se eu tenho 2 unidades nesse sentido, para esse segmento AB ser paralelo a CD, aqui eu também tenho que ter 2 unidades de cota. E eles têm que crescer no mesmo sentido. Aqui ele está crescendo de B para A, eu tenho 5, vai para 7. Aqui ele vai crescer nesse sentido, de C para D. Eu tenho 7 mais 2 unidades, o D vai ser cota 9. A mesma coisa aqui, CB é paralelo a AD, né? Então, aqui eu tenho uma cota que diminui de 7 para 5, aqui eu tenho uma cota que diminui de 9 para 7. Então, nesse caso aqui, a gente já tem resolvida a questão. Então, quando eu tenho que representar esse quadrado contido no plano, o quadrado está aqui em verdadeira grandeza e está aqui em projeção cotada. É importante chegar até esse ponto de estabelecer o valor das cotas. Aqui é um exemplo de como ficaria se eu jogasse os vértices CD para baixo, ao invés de marcar para cima, tá? Então, nesse caso, ele ficaria dessa forma. As cotas ficariam diferentes também, mas a construção é feita da mesma forma. Na questão 2 é a mesma resolução. Então, eu vou ligar A com P, que é a menor e a maior cota. Eu marco através de P uma auxiliar para marcar o Thales. Aqui eu já posso marcar as diferenças de cotas, então 1, 2, olha só, o que eu fiz até aqui
foram os passos anteriores. Eu estabeleci o eixo de rebatimento na horizontal 1, rebati o ponto B aqui com a diferença de cotas marcando 5 unidades, liguei com o centro de AB e marquei o rebatimento dele a partir da reta do ponto B. Liguei A com B, bati no eixo de rebatimento e liguei esse ponto R com o B, prolonguei até a reta de A. Aqui eu já encontrei a verdadeira grandeza, que vai ser o lado do hexágono regular, tá? Então, o hexágono, ele tem 6 vezes o lado que foi encontrado aqui. Então, dessa forma, eu vou fazer a construção abrindo de A até B, a linha 1 até B, linha 1, e eu vou marcar uma vez aqui pra cima em A e uma vez pra cima em B, tá? A partir desse momento, eu encontrei um ponto aqui, que eu vou chamar ele de O', 1, que é o centro dessa circunferência. Quando eu apoio o compasso aqui, eu faço o giro completo, passando por A e por B. Esse momento aqui é um momento que pode dar muitas imprecisões, ó. Minha folha deu uma rasgadinha, então eu aconselho que vocês realmente peguem um ponto onde passe por A e por B certinho, tá? E agora eu vou marcar a mesma medida do raio 6 vezes pela circunferência. Para fazer o alçamento dos pontos, eu apoio, então, em uma das retas dos pontos, ou de A ou de B, tanto faz, e eu puxo através dos outros pontos que ainda faltam. Então, em C, em D, retas dos pontos construídas, eu vou levar também do ponto O, porque vai ficar mais fácil pra gente calcular as cotas depois. Bom, reparem que AB é paralelo aqui na verdadeira grandeza. AB é paralelo a essa face aqui, CF, tá? Aqui que é o momento que eu comentei que pode ocorrer algumas imprecisões. Então, o meu F tá um pouquinho pra cima, o meu C tá um pouquinho pra baixo, vou dar uma forçadinha, porque eles deviam ficar paralelos, tá? Vai facilitar bastante na hora da gente cotar. Então, se eu encostar aqui também, o meu ED também são paralelos, né? Então, passando aqui pelo meio, vai passar pelo ponto O', 1, vai passar por C, por F e aqui por A e por B, tá? Então, a partir desse momento, eu levei por paralelas até o eixo de rebatimento. E aí, agora eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, eu tenho aqui o R com cota 1. Aqui eu posso chamar de S com cota 1 também, que tá no eixo de rebatimento. E aqui eu vou chamar de T' com cota 1 também, que também é o, com T'. E agora eu vou passar por paralela por esses pontos. Então, eu encosto em AB, na projeção cotada, e eu vou levar através de S e T. A partir desse momento aqui, vou até prolongar aqui só para dar nome às retas, para vocês localizarem mais fácil depois. Vou chamar essa daqui de R', essa aqui de S e essa de T, tá? Então, essas retas aqui, linha, que são a projeção desses segmentos que eu marquei aqui embaixo, e aqui eu tô marcando novamente aqui em cima. Vou até colocar eles aqui pra baixo, pra vocês localizarem também mais fácil. Aqui é R'1, aqui é o S'1 e aqui T'1. Então, nesse caso, eu vou combinar aqui a continuação da reta S com a reta do ponto. Então, a B eu já tenho, nessa reta S me fornece 3 pontos, C, O, F. Então, na continuação dela, com a reta C, eu vou ter o ponto C'. Na continuação da reta S com o ponto O, eu tenho O'. E na continuação dele com a reta
F, eu tenho, opa, perdi aqui. Aqui eu tenho F'. A cota a gente ainda não sabe. E aí, a mesma coisa pro ponto E e pro ponto D. Sigo a reta T, bateu aqui, subiu. Onde que subiu e encontrou com o D, eu tenho o ponto D'. E onde subiu e encontrou com a reta E, eu tenho E'. A cota ainda não sabemos, a cota ainda não sabemos, F ainda não sabemos, O também ainda não, e C também ainda não. Se eu ligar aqui com a caneta esses pontos, eu encontro A, B, C. Aqui embaixo temos VG, lá em cima temos o hexágono rebatido. Agora, para as cotas, a gente já sabe de A e de B, né? Precisamos encontrar de C, O, F, D e E, tá? Então, nesse caso aqui, a forma que eu considero mais fácil e mais rápida de encontrar todas as cotas é ligar A com D aqui embaixo. Então, a mais fácil é encontrar primeiro essa cota de O. Então, eu posso ligar A com O e D, encontro um ponto aqui que eu vou chamar de U', com cota 1 também, porque tá no eixo de rebatimento. U'1, e eu vou encontrar ele com A, tá? Dessa forma, eu tenho uma reta aqui, vou chamar ela de reta U, e aqui pra baixo eu vou chamar ela de U'1, que é exatamente o ponto em que tem essas 3 cotas aqui. Para eu descobrir a cota dos pontos, eu tenho que ter pelo menos 2 pontos que eu saiba a cota deles, porque assim eu consigo fazer talhos, tá? Então, a partir desse momento, eu vou marcar uma reta aqui qualquer para baixo. Vou marcar um ponto inicial aqui que eu vou chamar de U' com cota 1, tá? Vou transferir essas medidas para cá. Poderia fazer talhos aqui por dentro mesmo, como a gente tá acostumado, mas eu vou começar a jogar aqui para baixo para não poluir o desenho. Então, eu encosto a ponta seca do compasso no U, abro até o ponto A', lá em projeção, lá em cima. Peguei essa medida e vou marcar aqui embaixo. Quem é esse ponto? A linha de cota 8. E aí, eu vou pegar essas intermediárias também. Então, eu vou pegar aqui a cota de O', tá? Com compasso. Vou marcar a partir de U. O', cota não sei. E a partir de U até D, eu vou marcar aqui embaixo de U até D. Não sei a cota. Agora, eu marco uma a partir do U aqui, uma auxiliar para baixo. E eu vou marcar os centímetros até chegar no 8. Então, do U com 1, eu tenho Agora, eu faço a medição aqui no Thales. D tem 3,4, O tem 5, aqui eu já localizei a cota do ponto O, que é 5,7. Vou marcar aqui. O' de cota 5,7. A' tem cota 8. B' tem cota 6. D' tem cota 3,4. A partir desse momento, a gente vai aplicar as mesmas regras que a gente tinha, então, da figura geométrica. Se eu tenho aqui esse segmento AB, esse segmento OC e OF são de mesma dimensão que AB, e OF tem a mesma dimensão de AB, assim como ED tem a mesma dimensão e são paralelos no espaço. Assim como a gente trouxe elas por paralelas aqui em cima, então, a gente pode observar aquela regra de paralelismo entre duas retas.
Para essa reta ser paralela a essa reta, elas têm que ter o mesmo intervalo e elas têm que crescer no mesmo sentido. Então, elas já são paralelas em projeção, elas têm esse intervalo aqui igual a esse, e aí, em questão de cotas, eu tenho de 6 para 8 crescendo daqui para cá 2 unidades. Então, aqui eu tenho D com 3,4, o meu E vai crescer 2 unidades, então eu já posso marcar aqui o E tem cota 5,4. E aí, a partir do O, aqui é o mesmo sentido, ó. Aqui é o mesmo tamanho daqui de cima, então do O até o F também vai crescer 2 unidades. De 5,7, o F vai ter cota 7,7. Da mesma forma, o ponto C tá na mesma linha, no mesmo tamanho, crescendo no mesmo sentido. Então, se daqui ele está aumentando de baixo para cima, aqui o C vai ser 2 unidades menor do que o O. Então, o C vai ter cota 3,7. 3,7, 5,7, 7,7, crescendo sempre 2 unidades. Então, com esse único Tales, eu já consegui descobrir todas as outras cotas, tá? Então, esse daqui resolvido também. Eu poderia encontrar todos os Tales também aqui embaixo, ó. Se eu for encontrar todos os Tales, as cotas vão ser exatamente as mesmas que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, dá tanto para fazer todos os Tales, se vocês não lembrarem dessa propriedade, de aumentar as unidades no mesmo sentido, tá? Então, das duas formas, daria para resolver o exercício. Para o exercício 3, a gente vai representar um pentágono, então eu vou jogar A e B aqui e já mostro para vocês como a gente prossegue. A partir desse momento, a gente tem os pontos rebatidos aqui embaixo em verdadeira grandeza, então a gente tem que construir o pentágono a partir do dado lado, né? Então, primeiro a gente tem que relembrar como é a forma do pentágono. O pentágono, ele vai ter, então, 5 lados iguais, e eu tenho, então, a medida de AB, né? Qualquer figura, né, qualquer polígono, dentro dele, ele tem 360 graus. Então, como aqui a gente tem um pentágono, ele tem 5 lados iguais. E ele tem 5 lados iguais e 5 ângulos iguais também, portanto. Porque é um pentágono regular. Se ele tem 5 ângulos iguais, eu poderia fazer 360 divididos por 5. Isso me fornece 72 graus. Significa que aqui, entre cada uma das retas, eu vou ter 72 graus entre elas, tá? Então, para fazer a construção desse pentágono, a gente pode utilizar a ferramenta do transferidor, tá? Então, o transferidor, a gente une aqui, usa essa pontinha inicial aqui, central, aliás, né? Para alinhar no ponto em que a gente quer carregar o ângulo, então eu vou alinhar até chegar no A, né? E a partir desse momento que eu alinhei no ponto A, que eu quero transferir os 72 graus para a lateral, eu vou aqui alinhar também essa reta até chegar no ângulo 0 aqui, em cima da reta AB, né? Então, encostando em A, partindo de A, encostando na reta AB, eu vou procurar os 72 graus. Então, esse transferidor aqui, ele é total, né? Ele faz o giro completo e ele mostra a partir daqui o 0, né? E a partir de fora também o 0 a partir daqui, tá? Então, nesse caso, eu vou marcar por dentro, porque partindo dessa reta, eu tô no 0 graus e eu vou marcar 72, mas eu poderia também fazer o cálculo. Deixa eu mostrar pra vocês um outro tipo de transferidor que nós temos. Esse aqui é um meio círculo e ele funciona da mesma forma, ele só é um pouquinho mais simples, né, um pouquinho mais difícil de acertar. Mas eu poderia marcar o inicial, então, aqui no ponto A, alinho aqui essa reta de AB no 180 ou no 0 graus, e aí eu subo 72, né? Então, com esse aqui, vou marcar com esse que é um pouquinho mais fácil de encontrar ali o 72.
fiz um pontinho apenas. E agora eu vou marcar aqui unindo com A. Qualquer tamanho, e eu vou marcar a partir de B da mesma forma. Contando aqui por fora, o 72 tá aqui. Vou ligar esse ponto que eu acabei de encontrar com B, tá? Então, marquei apenas aqui a angulação de 72 graus e 72 graus, tá? A partir desse momento, eu pego a dimensão do lado, que é essa dimensão AB. E eu abro uma vez nessa reta de A e uma vez nessa reta aqui de B. Encontro aqui em cima o ponto C'1. Já posso pegar a mesma medida, não preciso medir novamente com o transferidor. Coloquei o ponto em C. E a ponta aqui embaixo desse ponto que eu encontrei. Marco uma vez aqui essa interseção, encontrei D'1 e aqui embaixo E'1. Ao ligar os pontos aqui embaixo, encontro o pentágono em verdadeira grandeza. Agora eu faço a mesma coisa dos exercícios anteriores. Levo os pontos lá pra cima por alçamento e depois eu vou encontrar as cotas da mesma forma do exercício anterior. Então, primeiro eu defino as retas dos pontos. E agora eu ligo sempre com um ponto já conhecido de lá de cima. Então, eu posso ligar A com C, por exemplo, estabelecer aqui um outro ponto que eu vou chamar de S' com cota 4 por causa do eixo de rebatimento, e eu ligo ele com o A lá em cima da projeção cotada. O encontro dessa reta que eu acabei de criar de S, A, pelo encontro aqui com C, eu encontro o C', que eu não sei ainda a cota, tá? Mesma coisa eu vou fazer com os demais pontos. Nesse caso, como agora eu já encontrei o C, posso encontrar o D a partir dele. Então, eu ligo C com D, encontro o outro ponto aqui que eu vou chamar de T' com cota 4 e ligo com o C' que eu acabei de encontrar aqui. No prolongamento com o ponto D na reta de D, temos o ponto D', não sabemos a cota. É a mesma coisa para o E. Como aqui eu não tenho nenhuma reta paralela a nenhuma outra, eu tenho que encontrar manual os talhes aqui que eu vou para cada ponto, né? Então, eu não posso fazer aquela mesma analogia do hexágono. Então, eu vou ter que encontrar o talhes para esses 3 pontos aqui. Então, dessa seguinte forma, eu vou puxar aqui para baixo. Olha só, resolvido. Então, aqui o que eu usei? Eu usei 3 talhos diferentes para esses 3 pontos diferentes. O AB eu já sabia as cotas, o C eu liguei então com A. Lembrando que para eu descobrir o talhes, eu preciso de pelo menos 2 pontos com cotas conhecidas. Então, sempre que o ponto partir do eixo de rebatimento, ele vai ter a cota do eixo de rebatimento. Nesse caso, o ponto S tinha cota 4, o ponto A tinha cota 8 e passando por ele tinha o C. Através desse talhes aqui, passando paralelo, encontrei a cota de C. Quando eu fui descobrir o ponto de D, eu liguei então
esse ponto A com o ponto D, prolonguei até encontrar aqui o ponto V', tá? Que é esse aqui. A partir do V', eu encontrei o ponto D no meio dele sem saber a cota e o ponto A lá com cota 8. Ao ligar e fazer detalhes aqui, passei uma paralela, descobrindo cota de 5,4 para D. E para descobrir o E, eu fiz através do prolongamento de DE, puxando aqui até esse ponto U', com cota 4, o D', que eu já tinha cota 5,4, quando passei uma paralela por E, medindo talhes, deu 7,5. Então, dessa forma, de vocês pode dar um pouquinho diferente, dependendo da construção aqui embaixo, tá? Mas ele seria mais ou menos dessa forma aqui. Para o exercício 4, eu vou ligar também os pontos e projetar eles aqui para baixo, e aí a gente já retorna. Usei o ponto R para obter, então, a minha horizontal de cota 2. Quando eu fiz o talhes, encontrei o ponto S, liguei aqui o ponto PQ, e aí eu passei o eixo de rebatimento com cota 1 aqui pelo ponto Q. O ponto Q de projeção cotada virou aqui automaticamente coincidente com a projeção do ponto Q, ele rebatido, né? O exercício fala o seguinte, que a gente tem que representar um quadrado ABCD, percebam que aqui não tem ainda pontos ABCD, contido no plano qualquer. O plano qualquer está definido por esses 3 pontos, que eu acabei de definir aqui o plano, inscrito na circunferência que passa pelos pontos P, Q e R, sabendo-se que o lado PQ do quadrado é paralelo a PQ. Então, vamos fazer um rascunho aqui. Basicamente, a ideia é a seguinte, a gente vai ter lá 3 pontos. A gente tem esses 3 pontos, a gente vai ter uma circunferência que passa por eles. A gente tem um lado aqui que é o PQ, e a gente sabe que o lado AB vai ser paralelo a essa reta aqui, tá? Sabendo que o lado AB do quadrado é paralelo a PQ. Então, nosso primeiro passo vai ser passar essa circunferência pelos 3 pontos, e onde que a gente vai passar eles? Aqui no rebatimento. Então, primeiro aqui eu já fiz a minha reta do P, vou fazer também a reta do R. E o que eu não preciso porque ele já tá direto aqui na projeção, tá? Então, através dessa reta do R, eu vou marcar aqui a diferença de cotas, que vai ser 2 menos 1, 1. Aqui eu tenho R'0, que eu vou ligar com o centro aqui da reta R, O'R. A partir desse momento, eu jogo o rebatimento. Aqui a gente sabe que é a reta PQ, então o AB vai ser paralelo a isso. Mas antes disso, a gente precisa da circunferência. Para determinar o centro dessa circunferência, eu preciso de pelo menos 2 mediatrizes. Nesse caso, eu vou fazer uma mediatriz de PQ para encontrar o ponto médio aqui, e eu vou fazer de PR para encontrar o ponto médio aqui. Abram uma distância, então, maior do que a metade do segmento, né? Deixa eu só ligar aqui para ver qual segmento que a gente está utilizando. Então, a gente está usando PR e PQ. Então, eu encontro aqui a mediatriz de PR. E uma mediatriz de PQ. Nesse encontro das 2 mediatrizes de PR com PQ, eu encontrei o centro O'1 em projeção. Se eu coloco o meu compasso em O'1 e abro até o ponto Q, ou até o ponto R, ou até o ponto P, qualquer um deles, e faço a circunferência completa. Agora, a circunferência está contida aqui, ela passa por P, passa por R, passa por Q,
E aí, eu tenho agora a B paralela a esse lado aqui. Bom, então, aqui no nosso rascunho. Eu sei que a B tá paralelo a essa reta, eu só não sei aonde. Eu não sei se o AB vai ser aqui, mais pra cá, mais pra cá. Percebem que quanto mais perto da borda, menor vai ser essa dimensão. E aí, vamos supor que eu jogo muito pra cá, ela fica paralela. Mas esse tamanho aqui não condiz com o tamanho que vai ser esse outro lado do quadrado. Então, como é um quadrado, ele precisa ter os 4 lados aqui iguais, uniformes, né? Então, a gente tem aqui também o centro desse quadrado, que é o mesmo centro aqui da circunferência também, que é esse O', né? Então, essa linha que passa pelas diagonais é o mesmo ponto do centro da circunferência. Bom, para eu encontrar esse quadrado aqui, basta que eu encontre um dos pontos aqui, que eu vou chamar do ponto A, de ponto A, tá? Então, para eu encontrar esse ponto A, eu preciso definir um ponto que seja paralelo aqui a esse PQ, que passe pelo ponto O, formando 45 graus em relação a essa reta PQ. Porque se eu for fazer aqui uma paralela, vocês se recordam que esses ângulos aqui, eles se complementam, esse ângulo de 45, mais essa sobra aqui vai dar os 180, e a mesma coisa do lado de cá com o ângulo, né? Então, aqui ele vai ter o 45 também, que na soma deles forma 90 graus, que conduz a nossa paralela para cá. Então, o que eu vou precisar descobrir aqui, depois que eu já tenho esse lado PQ, é uma reta de 45, formando 45 graus, passando pelo centro. Dessa forma, eu já defino onde vai estar a diagonal desse quadrado, né? Então, a partir do momento que eu formei 45 graus com essa reta aqui, eu tenho uma das diagonais do quadrado, porque o quadrado completo aqui forma um ângulo de 90 graus, certo? Aqui é um ângulo reto, 45 mais 45. Então, nesse caso, como a gente tem 45 mais 45, eu posso construir essa metade, que é exatamente onde passa aqui a diagonal e divide o quadrado em 2 triângulos, tá? Então, é isso que eu vou realizar aqui. Eu já tenho a minha reta PQ, eu tenho que traçar um 45 graus, uma reta de 45 graus, passando por esse centro. Bom, então aqui eu só vou passar um pouquinho pra cima do ponto O, marcando aqui até, olha só, o meu esquadro de 45 tá pra cima do ponto O, encostando na reta PQ. Eu encosto o meu esquadro aqui embaixo, ou uma régua, e deslizo, tá? A partir desse momento, quando passou no ponto O, eu marco uma diagonal aqui pra lateral embaixo. Já posso fazer o prolongamento lá em cima também, porque lá já é o meu ponto D. Aqui eu vou ter um ponto A, vou ter um ponto B, aqui vai ser o C, aliás, C'1, aqui é o A'1. E aí, agora a gente precisa realizar aqui os outros vértices. Posso encostar o meu esquadro de 45 e conduzir uma reta de 90 graus, uma perpendicular, passando pelo ponto O'1. Dessa forma, eu encontro o ponto B'1 e o ponto D'1. Quando eu ligo esses pontos aqui, agora que eu já tenho a construção aqui do quadrado, eu só preciso voltar com os pontos rebatidos lá pra cima da mesma forma. Aqui os nossos pontos conhecidos são P, Q e R, isso, P, Q e R. E a gente não tem nenhum ponto ABCD lá em cima, mas a gente tem a informação de que AB é paralela a PQ. Então, se eu tenho PQ aqui em projeção lá em cima, eu posso utilizar ela como paralela aqui no prolongamento de AB. Então, primeiro eu prolongo AB aqui embaixo, encontro um ponto aqui que eu posso chamar de RST, vou chamar de T', de cota 1, que é a cota do eixo. E agora que eu tenho esses dois pontos aqui, eu vou alinhar
PQ lá em cima, em projeção, e passar uma paralela por T. Com isso, nesse prolongamento da reta T com B, eu encontrei aqui B'. Cota ainda não sei. Aqui em cima, no prolongamento de A, no encontro com essa reta T, eu tenho a linha com alguma cota que eu também não conheço. Da mesma forma, eu posso prolongar CD. Aqui, encontrei um ponto U' de cota 1. Vou passar também paralela a PQ por U. Já encontro no comecinho aqui o ponto C', que eu não sei a cota. E no prolongamento aqui com D', que eu também não sei a cota. Já posso ligar aqui em cima. Nesse caso, eu também posso subir uma reta do ponto a partir do ponto O. Vou fazer aqui, então eu preciso de 2 pontos conhecidos a cota. Vou ligar aqui P com D aqui em cima, tá? Encontrei um novo ponto aqui no eixo de rebatimento e nesse prolongamento que eu vou chamar ele de V' de cota 1, porque estou no eixo de rebatimento. Se eu ligar aqui embaixo, P e D, eles caem também nesse mesmo V' aqui. Cai um pouquinho para fora, uma questão de imprecisão. Mas aqui eu tenho esse ponto de cota conhecida 1 e eu tenho P de cota conhecida 5. Então, eu vou jogar aqui o V' com cota 1, pego a distância de V até P e vou marcar aqui. Encontrei P de cota 5 e o V de cota do V até o D, posso marcar aqui que eu ainda não sei a cota do D. Não sei a cota. Marquei um auxiliar aqui para baixo para marcar o Tales. Pessoal, eu perdi o restante da gravação porque meu celular acabou a bateria. Mas eu vou explicar aqui o que eu fiz. Olha só, depois que eu já tinha a figura completa lá em cima, eu parti aqui para baixo para encontrar as cotas. A partir desse momento, eu fiz um Tales aqui de V', passando por P e passando por D. Então, encontrei DP, encontrei V. Aqui embaixo é a mesma coisa, P, D, encontrei V, tá? A partir desse ponto, eu tinha cota 5, cota 1. Marquei cota 1, cota 5, marquei o ponto D. Então, peguei essas dimensões aqui, transferi para cá, transferi V até D, passei paralela de P por D, encontrei a cota de D, que é 4,2. Aqui no segundo Tales, eu uni esse ponto O do centro com o P, encontrei o W. P, O, encontrei o W, tá? Então, eu tenho a cota de W, tenho a cota de P, 1 e 5, liguei os pontos do Tales, passei paralela, encontrei a cota do ponto O, 3,3, tá? Aqui embaixo eu fiz de U até C e D, lá em cima, U, C, D aqui embaixo. Então, o C eu queria descobrir, o D eu já tinha aqui de cima, que é 4,2. Uni através do Tales, passei uma paralela, descobri que o C tem cota 1,2. Então, o C 1,2, D 4,2, O 3,3, né? Faltou, então, o ponto A e o ponto B.
Então, nesse Tales que eu montei aqui, eu peguei a medida de C, de O e de A. O A eu não tinha cota, mas do C e do O eu já tinha cota, que era 1,2 e 3,3. Poderia ter pego aqui um prolongamento e até o eixo de rebatimento. Nesse caso aqui não foi necessário e também ficaria muito poluído. Então, como eu já tinha 2 pontos que eu sabia a cota, eu pude partir a partir de C, O e encontrei A. Porque eu montei o Tales aqui para baixo, o ponto O tinha 3,3, uni esse ponto, passei paralela por A tem 5,7, tá? Então, eu poderia fazer esse rebatimento do Tales aqui para baixo também no B. Poderia fazer esse cálculo do Tales também para o B. Mas aqui, o que eu posso utilizar? A mesma ferramenta que eu utilizei anteriormente sobre paralelismo, né? Então, eu sei que AB é paralelo a CD. Percebam aqui que as cotas de CD, ela movimenta 3 unidades, né? Ele vai de 1.2, 2.2, 3.2, 4.2. Então, ele tem 3 intervalos aqui, crescendo nesse sentido aqui de C para D. Como eu já tinha cota de A, que era 5,7, eu poderia descontar 3 unidades para encontrar a cota de B. 5,7 menos 3, 2,7, tá? Se eu fizer o cálculo aqui, por exemplo, de AD, que também é paralelo a CD, também eu conseguiria chegar na mesma cota para B. Veja só, A tem cota 5,7, então vamos colocar aqui na calculadora. A tem 5,7 de cota. D tem 4,2. Se eu descontar os dois, eu tenho aqui 1,5, um intervalo e meio de unidades, tá? Crescendo nesse sentido de A até D. Como eu já tinha cota aqui de C, eu poderia fazer esse caminho aqui para encontrar o ponto B. Então, se aqui eu tenho um intervalo e meio crescendo nesse sentido de C até A, eu poderia ter 1,5, 1,2 mais 1,5. Então, se eu fizer 1,2 mais 1,5, eu tenho 2,7, que é exatamente a mesma cota que eu teria encontrado por essa paralela a essa, tá? Significa aqui que a construção deu tudo certo, porque as cotas batem certinhos uma com as outras, tá? Poderia fazer, lembrando, né, o Tales para B aqui também. Poderia ligar A e B, que eu já tenho, né? Colocar essa medida do T e aí fazer um novo Tales de TA e TB. Passaria uma paralela de TA por B e encontraria esse mesmo valor de cota de 2,7. Então, exercício resolvido. Para o exercício 5, nós temos que representar a interseção alfa-beta do plano alfa, que é contido pelos pontos R e S, que é vertical, com beta, dado a reta de declive dele, que é uma reta qualquer, um plano qualquer, tá? Então, percebam aqui, ele deu esses 4 pontos, P, Q, R e S. E ele tá falando o seguinte, que o ponto P e Q são o declive de beta. Então, quando eu ligar aqui o meu ponto P com o Q, eu tenho uma reta de declive de beta, tá? Porque ele mesmo tá citando aqui. A reta RS é uma reta vertical desse plano. Então, quando eu ligo R com S aqui, é uma reta vertical desse plano, tá? Bom, o que isso me diz? Me diz algumas coisas. Me diz que esse RS é um plano, então, vertical, ele forma 90 graus com pilinha, tá? Não sei se tá dando pra ver aí. Ele é um plano vertical, então ele vai formar 90 graus com pilinha. Já esse outro aqui que eu tenho declive é um plano inclinado. Então, pegando aqui o exemplo, vamos pegar aqui de exemplo esse post-it. Então, o post-it aqui seria esse plano inclinado aqui, que eu tenho uma reta de declive apoiado nesse plano horizontal, aliás, nesse plano vertical que está contido pelas retas RS. Então, esse plano que está inclinado aqui,
tudo que ele encosta nesse plano vertical é o próprio plano vertical. Então, essa própria reta aqui do vertical já vai conter o traço tanto do alfa pilinha, porque esse aqui é o plano alfa, né, vertical. Então, vai estar contido tanto o plano alfa pilinha, quanto aqui a interseção com o beta. Então, aqui já vai ser a interseção com o alfa beta linha. O exercício está pedindo justamente essa interseção, o alfa beta, né? Porém, para a gente definir essa interseção verdadeira aqui, a gente sabe que ele vai cair aqui, mas a gente tem que trazer pelo menos 2 pontos desse plano beta para essa reta vertical, tá? Como é que eu vou fazer isso? Posso trazer, então, as horizontais desse plano. Esse plano beta, ele já está contido pelos pontos P e Q, e eu já sei a cota deles, inclusive. Então, eu posso simplesmente traçar perpendiculares por esses pontos. Então, se eu alinho o meu esquadro aqui, 45 graus, né? Nessa reta de declive de beta, e eu faço um giro aqui de 90 graus, eu encontro aqui, então, um ponto que eu vou chamar de Q' beta com cota 2, né? E se eu faço a mesma coisa aqui para o ponto P, vou chegar mais pertinho. Se eu faço a mesma coisa a partir do ponto P, formando 90 graus, eu encontro aqui uma reta em ponto P, linha beta, com cota 7,5. Por quê? Porque simplesmente essa daqui é uma horizontal de 7,5 do plano. Horizontal de 7,5. Então, todos os pontos dessa reta aqui vão ter 7,5 para beta, tá? E aqui é outra horizontal de beta também. Horizontal de beta de cota 2. Então, todos os pontos dessa reta também vão ter cota 2. Nesse encontro dessa vertical com esse ponto aqui, tem cota 7,5 para beta. E nesse ponto aqui, tem cota 2 para para o beta também, já é o próprio encontro. Então, agora, eu tenho 2 pontos definindo esse plano vertical e 2 pontos definindo esse plano beta aqui rebatido, tá certo? Resolução do exercício é essa. Para o exercício 6, nós temos que definir a interseção também alfa-beta do plano alfa, que foi dado por uma reta de declive de alfa, com beta, que foi dado uma reta de declive de beta. Então, a reta de declive de alfa é contida pelos pontos A e B e de beta pelo CD. Então, eu só preciso ligar esses pontos A, B aqui. Eu tenho declive de alfa, contido por esses 2 pontos, e CD declive de beta. Agora, eu tenho que unir pontos de mesma cota, né? Então, aqui eu tenho algumas alternativas. Ou eu encontro o ponto de cota 7 nessa reta aqui, para ligar e encontrar a interseção desses 2 pontos. E aqui eu posso encontrar o ponto 3 aqui. Então, posso encontrar o ponto 7 e o ponto 3 aqui, e aí eu ligo os 2. Ou eu posso encontrar o ponto 8 nessa e o ponto 2 nessa daqui, também encontro as 2 interseções. Eu vou pegar essa parte mais interna aqui, vou encontrar o 3 e o 7 que vão estar contidos aqui dentro. De que forma que eu vou fazer isso? Com Tales. Então, eu vou graduar essa reta aqui de declive. Como que eu vou fazer isso, então? Eu marco uma reta aqui com angulação qualquer. Encontrei o ponto E' com
cota 7, F' com cota 2, e aí eu vou passar agora sim as horizontais. Horizontal por 2. Olha só, aqui eu tinha trocado as cotas, então olha só, eu tinha 1.2, 1.8 para beta, eu encontrei através do talhos os pontos de cota 3 e os pontos de cota 7 e F, fiz uma perpendicular à linha de declive, a reta de declive, definindo a horizontal de beta de cota 2 e a horizontal de beta de cota 7. Prolonguei as retas. Aí eu prolonguei aqui, aí a partir do declive de alfa, eu formei 90 graus, passando pela horizontal de alfa de cota 2, horizontal de alfa de cota 7. Na junção dos pontos de cota 7 eu tenho X', e na junção dos pontos de cota 2, de cota 3, ó, aqui eu errei novamente, ó. Aqui não é de cota 2, aqui é de cota 3. E aqui também. Socorro, Deus. Aqui, cota 3. E aí, eu tenho o ponto Y' de cota 3. Então, ligando os dois, eu encontrei alfa, beta, linha. E a mesma coisa vocês vão fazer para o B.